Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta, graças a Deus, e vamos a uma breve introdução do livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Esse livro de provérbios, uma coletânea, né, de provérbios, de adágios, de parábolas, de ensinamento dos tempos antigos. É de autoria de Salomão. Foi provavelmente compilado dos ensinamentos de Salomão, foi extraído esse material que tem permanecido ao longo dos séculos, abençoando a vida de todos. Para nós cristãos, no Novo Testamento, você encontrará na carta de Tiago um paralelo a esse livro de Provérbios. É claro que Tiago é bastante incisivo, ele já chega de uma forma, talvez pela juventude, né? Já de uma forma mais abrupta, ao falar da questão da sabedoria. Fala que quem necessita, peça a Deus, que Deus não cria dificuldades para conceder sabedoria a absolutamente ninguém. Há uma sabedoria prática, há uma sabedoria universal, há um saber, há um entendimento, há um discernimento que é comum, acessível a todos os homens, tanto o livro de Provérbios quanto os demais livros de sabedoria da Bíblia eh, deixam isso bastante claro. Mas há também um discernimento, um entendimento, um saber que é específico, que é um dom de Deus, uma bênção específica de Deus no que diz respeito à condição eterna do ser humano. Porque sabedoria diz respeito às questões práticas da vida. Sabedoria é saber viver entre os homens de maneira a agradar a Deus. Sabedoria não é fugir da realidade, sabedoria não é fugir das lutas, sabedoria não é fugir das dificuldades. Sabedoria é enfrentar os problemas que surgem, mantendo a integridade, mantendo a dignidade, mantendo a fé, mantendo a confiança em Deus. Num sentido mais profundo, que as pessoas estão sempre procurando algo especial, algo sobrenatural, a sabedoria remete à pessoa de Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, ele diz o seguinte: esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele, em Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele, em Cristo, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito, e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo Jesus. O que o apóstolo está dizendo? O apóstolo está dizendo para as pessoas que vivem a busca de mistérios, de revelações, de coisas ocultas, todo o conhecimento, toda a sabedoria, tudo que Deus tem para a humanidade, essa riqueza, esse tesouro está em Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus que tudo isso se manifesta para a humanidade, em especial para nós cristãos. Então, o cristão não precisa ter medo. O cristão não precisa ficar preocupado.
A plenitude do conhecimento disponibilizado por Deus para a humanidade está em Cristo Jesus. É sempre importante seguir em frente, seguir adiante. Por isso iniciamos, retornamos após esse período de afastamento com o livro de Provérbios. Sabedoria, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio do saber. O temor a Deus, a reverência, o respeito amoroso, a dedicação, a fé, nos levam a uma postura também de gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão pelo quê? Por tudo. A Bíblia ensina, em tudo dai graças. Muitas pessoas não gostam disso, porque nós passamos por situações difíceis, né? Situações de perdas, perdemos parentes, conhecidos, amigos, pessoas amadas, milhares de outras desconhecidas. Não gostamos muito de como as coisas ocorrem em algumas ocasiões nas nossas vidas. E somos tentados a reclamar de Deus, a questionar de Deus. Nós não sabemos como Deus administra o universo. Sabemos, na verdade, muito bem pouco sobre as nossas próprias vidas. E manter uma postura de gratidão em relação a tudo que temos vivido é uma maneira de demonstrar esse amor, esse temor, essa reverência. No mundo da fé, no mundo da espiritualidade, a palavra fé tem sido um tanto quanto desgastada do seu conteúdo, do seu significado, de toda a sua carga de reverência, de amor. E a fé tem sido apresentada como uma chave, um mecanismo que possibilita ao homem abrir as portas ou as janelas do céu e obter exatamente tudo o que deseja, como se a vida cristã, como se a espiritualidade fosse uma lanchonete, uma padaria, um restaurante, onde pela fé você ingressa, senta, pega um cardápio e escolhe tudo a seu gosto, tudo conforme o seu querer e o seu desejar. Não pode ser assim. Não é verdade que seja assim, porque a vida não é assim. Não acontece isso na vida de absolutamente ninguém. São falácias, são mentiras, mas são mentiras muito bem contadas, mentiras nas quais todos gostariam de acreditar, que pela fé resolvemos todos os problemas. Não. Pela fé nós temos acesso à comunhão com o Pai, através de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Pela fé nós nos apropriamos da promessa de Deus em Cristo Jesus, da redenção, do perdão dos pecados e da vida eterna. A vida eterna, é claro que inclui a vida terrena. Agora, a vida terrena deve ser uma expressão da nossa parte, da nossa fé em Deus, da nossa confiança e da nossa esperança. A fidelidade de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus devem se tornar inquestionáveis para aquele que crê. Não é duvidando da justiça de Deus, não é duvidando da capacidade de Deus de julgar, de compreender, de amar, de perdoar, de transformar e de mudar, que nós vamos obter resultados favoráveis às nossas dúvidas, aos nossos questionamentos. Então agradecemos a Deus pelo dom gracioso da vida, agradecemos a Deus pelas oportunidades que Ele criou para nós, agradecemos a Deus pelas pessoas que Ele bondosamente colocou no nosso caminho. Esse não é propósito e não é intenção fazer uso desse espaço para falar da minha vida, mas falando de gratidão, devo registrar que estamos gratos a Deus pelas nossas vidas. Passamos um período aí um tanto quanto difícil, tanto Isabelle quanto eu tivemos algumas dificuldades, mas graças a Deus estamos muito bem e muito bem. Ela foi poupada de uma cirurgia no começo de mês de junho, precisou ficar internada, foi muito bem tratada, foi muito bem atendida, conseguiu se recuperar e está ótima. No final do mês de junho, tudo esse ano, eu passei por um procedimento cirúrgico que estava já agendado, foi um sucesso, estamos nos recuperando muitíssimo bem, por isso somos gratos a Deus, por termos sobrevivido ao imprevisto e por termos superado o que estava previsto.
Em tudo ele nos sustentou e colocou nas nossas vidas pessoas que foram anjos de Deus, cooperadores de Deus, atores da graça divina para o nosso bem. Acreditar em milagres, todos nós acreditamos, esperar em milagres, todos nós esperamos. Mas em termos práticos, na maioria das vezes, nós precisamos também. O milagre vem através de pessoas, através de indivíduos, através de cooperadores, como falava o apóstolo Paulo. Ele, um homem que sempre se disponibilizou diante de Deus para cooperar com a vontade de Deus para com a humanidade, no sentido de proclamar o evangelho da salvação através de Cristo Jesus. Então, somos gratos a Deus em Cristo Jesus e somos gratos a Deus por todas as pessoas, conhecidos e desconhecidos, que foram colocados nas nossas vidas para nos abençoarem, sabendo que Deus a todos abençoará pela bondade, pela dedicação, pelo empenho, pelo trabalho. Gratidão. Gratidão. Somos gratos a Deus. Devemos aprender a cultivar esse espírito. Devemos aprender a cultivar esse propósito. Devemos aprender a cultivar essa maneira de viver. A vida espiritual não é só uma questão de batalhas e conquistas. A espiritualidade cristã é uma questão de postura também. Quando se fala de postura, quando se fala de posicionamento diante da vida, nós temos aqui, de fato, Salomão. Salomão com os seus ensinamentos. É claro que temos críticas a Salomão, porque ele pode ser alvo de toda e qualquer crítica. Homem ricamente abençoado por Deus, com sabedoria nos seus dias, que ultrapassava a todos os conhecidos. Mas homem também que se apegou ao dom. E no final da vida esqueceu-se dos ensinamentos de Deus, partindo para um comportamento totalmente contrário à palavra de Deus, afrontando a palavra de Deus, desobedecendo terrivelmente à vontade do Criador. Num momento de espiritualidade, agora a situação está um pouco conturbada, está um pouco confuso, tá? Mas logo essa fumaça toda, essa barulheira toda vai tomar o seu devido lugar, o seu devido tom, o seu devido momento, as pessoas vão repensar as suas posições, as suas atitudes, as suas decisões no que dizem respeito à fé e à espiritualidade. O dom de Deus não é maior do que Deus. O dom de Deus, o dom presente, não é mais importante do que o acesso ao doador. O que Deus concede gratuitamente tem um propósito sempre que específico. Está aí uma coisa que muita gente nunca pede, é sabedoria para viver. E eis aí um dom que Deus não se opõe a distribuir. E não é uma questão de incorporar, ou revelar, ou manifestar. É uma questão de disciplina, é uma questão de você dedicar-se ao estudo, dedicar-se ao conhecimento e exercitar, praticar dia a dia. Porque a retórica é sempre bonita, é elegante, é uma alegoria, uma metáfora, uma análise de um fato ali, né, que o sábio observou pela janela, viu um tolo, né, viu o preguiçoso, viu o sábio, né? Em termos de reflexão, é bonito. Na hora de viver, dá um pouco mais de trabalho, tá? A vida de fé, a vida cristã no dia a dia, ela é um pouco mais turbulenta. Dificuldades que surgem em decorrência da nossa própria natureza e não da disponibilidade que Deus tem para as nossas vidas e sentido, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que Deus te traga a paz, que Deus te conceda luz e entendimento, que Deus te conceda sabedoria para as decisões importantes e também para as decisões
simples que você precisa, deve e vai tomar na sua vida, no seu dia a dia. No seu dia a dia. Vivemos sempre sobrecarregados. Não devemos adiar as decisões que precisamos ou devemos tomar até um ponto de se tornar algo insuportável. Porque o próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A decisão mais importante que você pode tomar na sua vida é reconhecer em Cristo Jesus toda a sabedoria, toda a riqueza de sabedoria de Deus para a sua vida. Riqueza graciosa e eterna que Deus tem para todos nós. Deus abençoe a todos. Retornaremos em breve, se Deus quiser.